Aula 6. Revisão geral. Assim, vamos iniciar nossa revisão com um passo muito importante. Marcação das divisórias. Então, João, por onde vamos começar? A gente vai começar a marcação pelas paredes de fora. Depois a gente marca as paredes de dentro. Não esqueça de usar o esquadro em todas as marcações. Você agora vai usar as seguintes ferramentas: linha de pedreiro, perfil 2x4 de alumínio, lápis, esquadro e trena. Marque com a linha de pedreiro cada uma das paredes, de acordo com o projeto, posicionando a linha sobre a face externa da parede. Você continua a marcação das paredes externas do mesmo modo. Para facilitar o seu trabalho, você pode usar um esquadro como este aqui. Antes de marcar as paredes internas, nós vamos conferir os ângulos das paredes externas. Para isso, continuaremos a usar o esquadro, que é o nosso melhor amigo nessa fase da obra. Conferido? Tranquilo, então. Os blocos das paredes externas medem 10 centímetros. Então, com a trena, o esquadro e o lápis, meça e marque a linha que representa a face interna da parede. Assim você terá marcado no piso a mesma largura do bloco de gesso a ser instalado. O traçado de uma divisória perpendicular algumas vezes apresenta problemas. As paredes devem formar um ângulo reto, de 90 graus. Nem mais nem menos, porque a mínima diferença vai desalinhar uma das paredes e prejudicar o encontro com outras divisórias. Como é que a gente faz para saber se esse ângulo está correto? Existem duas maneiras, usando um esquadro ou usando uma regrinha simples. Veja como é que se faz. Com a ajuda do esquadro, confira se o ângulo que você traçou tem realmente 90 graus. Faça assim. Agora veja como se marca sem o esquadro. Primeiro, trace duas linhas paralelas com uma distância de 30 centímetros entre elas. Depois, meça 40 centímetros em uma das linhas e marque no piso. Em seguida, trace uma linha com 50 centímetros na diagonal e marque o ponto de encontro com a outra linha paralela. Una os dois pontos encontrados nas paralelas e trace uma linha. Observe como os ângulos formados nos quatro cantos têm 90 graus. A partir desta marcação, você pode obter o esquadro de todas as outras paredes. Lembre-se que você pode conferir usando proporções maiores, ou seja, traçar linhas maiores para obter o esquadro. Consulte o manual para outras proporções. Você já sabe por que a marcação é importante.
Ela facilita a perfeição do alinhamento e da junção das divisórias. Aliás, junção é outro ponto fundamental quando lidamos com os blocos de gesso. Engastamento ou junção das divisórias de gesso. A junção entre duas divisórias também é chamada pelos técnicos de engastamento. As divisórias se encontram de duas maneiras. Dizemos que elas se encontram em forma de L ou em forma de T. Quanto às técnicas usadas, também existem duas formas: por penetração transpassante ou por penetração a meio bloco. Inicialmente, vamos realizar apenas a junção por penetração transpassante. Vem comigo. Neste ponto, nossa marcação mostra que essas paredes se encontram aqui. Esse é um tipo de junção em T. Este tipo de encontro ocorre com frequência entre as divisórias internas de uma casa ou apartamento. Existem duas maneiras de realizar a junção ou engastamento de duas paredes em T. Por enquanto, vamos ver o método de penetração transpassante. Aqui nós fizemos a primeira fiada de blocos, colando esta parede na outra. Até aqui, nada de novo, não é? Veja por que a gente chama de junção por penetração transpassante. Quando vem a segunda fiada, este bloco transpassa o bloco da outra divisória, desse jeito. Na terceira fiada, o bloco transpassante será o desta parede aqui. A cada fiada que se levanta, deve-se alternar os blocos que transpassam, formando uma trama. Veja neste esquema como funciona o encaixe das paredes pelo método de penetração transpassante. Observe a alternância dos blocos. Agora veja mais um pouco os nossos colegas em ação. As divisórias com engaste em L são como essas aqui, se encontram em suas extremidades, formando um L. Aqui também foi usado o método de penetração transpassante. Veja como foi feito. Execute a primeira fileira das duas divisórias. Encaixe o bloco da parede número 1, colando na parede número 2. Na segunda fiada, alterne os blocos, colando agora a parede número 2 na parede número 1. Em cada fiada seguinte, vá alternando os blocos das juntas, formando uma trama que garante a amarração das divisórias. Alguns gesseiros que já trabalham no mercado, às vezes cometem um erro básico. Não prestam atenção ou não dedicam devido cuidado na hora de rejuntar os blocos de gesso. O resultado é um acabamento de baixa qualidade. E isso não é notado somente pelos instrutores, mas por qualquer pessoa que olhe para a casa. Um grande erro é pensar que, por se tratar de uma casa popular, podemos dar um acabamento grosseiro. Acabamento é uma fase que exige esmero. Caprichar sempre é bom. Pense em cada casa que você constrói como se fosse a sua própria casa. Com esta atitude, você estará adquirindo hábitos que lhe trarão reconhecimento profissional. Portanto, preste atenção nesse próximo bloco. Chegamos à fase de acabamento. Daqui para frente, nós veremos técnicas que vão deixar a sua casa ainda mais bonita. E para começar, vamos falar sobre os blocos. Eles são fabricados industrialmente e apresentam ranhuras e linguetas para seu encaixe. Depois de instalados, os blocos apresentam desníveis entre si. Essas falhas devem ser cobertas com massa de gesso. Deve-se aplicar e espalhar a massa uniformemente, no nível da superfície da divisória. Isso é o que chamamos de rejuntamento dos blocos de gesso. Não se trata de um acabamento, mas de um procedimento obrigatório que você deve fazer, mesmo que a parede receba outros tipos de revestimento. Use a desempenadeira lisa ou espátula para nivelar e arrancar possíveis irregularidades.